Alô, amigos e amigas do ML Sem Fronteiras. Dando continuidade ao nosso Café com Política, né? Nós temos agora o vídeo 4 da série, né? Com o meu amigo Fábio Godinho. E agora a gente vê hoje explodir, justamente quando a gente vai lançar o quarto vídeo, a quarta etapa do vídeo Café com Política, a questão da Codevasp. Hoje a Polícia Federal fez uma varredura dentro da Codevasp e descobriu justamente aquilo que o Fábio falava, né, que era do tratoraço, que era dos carros de lixo, superfaturado, tantas coisas que a caixa preta que é a Codevasp, empresas que ganharam não, que tiveram dispensa de licitações de milhões e milhões de reais, né? E hoje a gente viu que a Polícia Federal puxou uma pena e veio uma galinha, aquela história que a gente conta sempre, né? Quando as pessoas, a Polícia Federal vai de uma linha e nessa linha, na ponta da linha, vem algo absurdo. E, mais uma vez, o meu Maranhão sendo campeão dessa história. A Codevasp no Maranhão, isso é horrível, né, para o meu estado. Então, é isso aí. Nós vamos continuar com o nosso papo, Café com Política. Mas essa semana também eu vi uma matéria muito interessante de Reinaldo Azevedo, lá no UOL, eu gosto muito de ler, e ele vê muitas matérias dele, o Reinaldo Azevedo dizendo uma coisa interessante, que o orçamento, nós estamos falando de orçamento secreto, e ele dizendo que o orçamento secreto é maior, o escândalo é maior do que o escândalo do Mensalão, por isso que eu tenho uma coisa linkada à outra. Né? E aí eu vi também essa semana, não sei se você teve a oportunidade de assistir, eu vejo muito um podcast chamado Flow, e lá no podcast Flow, a Carla Zambelli essa semana deu uma entrevista, inclusive ela levantou ela levantou e foi embora e o cara fez que vou mijar. Vou mijar. Foi assim. Foi, e saiu. Né? E onde ela disse que não existe escândalo. Não existe escândalo, não existe orçamento secreto, que ela disse porque foi aprovado por todos os deputados, né? A casa aprovou, e se a casa aprovou, a casa é a casa. O presidente só tinha que vetar ou não vetar. Eu estou no orçamento, eu sou consultor de orçamentos há mais de 20 anos. Antes disso, eu já trabalhava nessa área de fiscalização. Eu fui analista de fiscalização e controle, mais outro tanto, enfim. Essa área eu conheço bem. Fui secretário de Estado, conforme você sabe, de planejamento, fazenda, administração, previdência e tal. Meu caro amigo, eu nunca na minha vida vi nada parecido com o que está acontecendo agora. Não é novidade compra de voto, embora seja uma vergonha em qualquer governo, de esquerda, de direita, de centro, do PSDB, do PT, do PFL, do que você quiser, do PL, do União Brasil, qualquer governo que faça compra de votos para tirar do parlamento a sua prerrogativa de analisar com a consciência e votar segundo o seu direito, tem poucas pessoas que defendem a atuação do Congresso mais do que eu. O pessoal descia o pau e falava, o Congresso é importantíssimo, inclusive na definição do orçamento, principalmente na definição do orçamento. Eu venho com a história que desde a época do rei João Sem Terra, lá em 1200 sei lá quanto na Inglaterra, que o orçamento reflete a briga pelo controle do dinheiro entre o rei e o povo, e a história veio evoluindo, e hoje é o rei que é o poder executivo, e o povo que é representado pelo poder legislativo. Precisa que seja assim. É bom para todos nós que seja assim. Então, fortalece a democracia. Exato, né? Esse pensamento que agora até veio muito forte, porque o Congresso está atrapalhando. Não, o Congresso não está atrapalhando, o Congresso precisa participar. Se a participação dele está boa, está de qualidade ou não, é outro assunto.
Aí a gente precisa, então, melhorar a participação. Mas, dito tudo isso, eu nunca vi um procedimento que fosse capaz de destinar uma parcela tão grande de recursos definido por um grupo tão pequeno de pessoas e sem nenhuma etapa. As pessoas se reúnem numa sala e definem. É isso. Isso nunca aconteceu. Desse jeito, eu posso garantir para a deputada Carla Zambelli, ela está falando isso por desconhecimento, porque ela chegou no Congresso no outro dia. Eu estou lá há 30 anos. Nunca, nunca, em nenhuma... Mas também diga de passagem que você não é parlamentar. Sim, não sou parlamentar. Não sou parlamentar, mas isso não quer dizer que eu desconheça os processos. Não, você conhece mais do que o parlamentar, lógico. Que é o parlamentar chega há 3 anos atrás, 4 anos atrás. É como você disse, você está dentro, participando da pauta do orçamento há 30 anos. Pois é. Dentro do ali eu conheço bem. Ali nunca nada parecido com isso aconteceu, pelo menos enquanto eu estou vivo. Só se foi num passado mais remoto e tal. Agora, nesse período aqui, nunca. Então, se isso é pior do que mensalão, é pior, claro que é. Agora, é um escândalo maior? Não, isso ainda não deu escândalo nenhum. As pessoas parecem que estão anestesiadas, estão achando tudo isso muito normal. Porque vem uma fala dessa, né, de um político proeminente, um político respeitado, um político de projeção nacional, como a deputada Carla Zambelli, como vem outros que falam, as pessoas acham, não, então é isso mesmo. Ah, não, então tá tudo certo, porque tá falando que tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. E aquilo ali vai dar muito problema, porque é zero de chance, um grupo político com todo tipo de políticos, bons e ruins, porque temos políticos ruins, infelizmente não preciso dizer isso, tendo a possibilidade de se reunir numa salinha fechada e decidir um volume gigantesco, dezenas de bilhões de reais, numa conversinha de pé de ouvido, e isso aí não ter porcaria. A chance é nenhuma. E ainda com a possibilidade de não ficar registrado quem indicou o recurso. Você imagina. Meu caro amigo, para que é que tem deputado, eu não sei se é bem, eu não vou nem falar se é deputado nem senador, porque é que tem, eu acho que é deputado mesmo, que eu não prestei, eu ouvi só a conversa de parlamentares conversando na minha frente. Por que tem parlamentares de um estado indicando recurso para outro estado? É no mínimo suspeito. Ah, não, porque ele quer o bem da população daquele outro estado. Olha, para o bem da população do outro estado, tem um parlamentar que foi eleito pelo outro estado. Não precisa ninguém. Cuja missão dele é essa mesmo. Não é isso. Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que alguém arrumou um belíssimo esquema de desvio, de volta, como está na revista Piauí, lá no outro estado, o cara está apresentando recurso para lá para pegar a volta. É disso que nós estamos falando. Muito provavelmente, eu posso afirmar isso, vou dar nome? Não tenho prova, não sei, não participei, não vi. Mas, pelo que eu vejo, há 200 anos lá dentro, se tivesse que apostar R$1 milhão e eu querendo ganhar esse recurso, eu apostaria que é isso que está acontecendo. E se houvesse uma investigação também séria, né, na história. Né? Mas haverá, né? Você não precisa ter dúvida, né? Isso aí é porque o pessoal não deu escândalo. Não deu, porque as coisas estão surgindo agora, né? Se bem que tem também os bloqueios, a gente tem a impressão de que algumas instituições não estão levando alguns tipos de denúncia adiante. Né? Apesar de autonomia e tal, algumas coisas talvez não estejam indo adiante como precisavam ir. Agora, precisavam ir, isso não é revanchismo, isso não é perseguição, isso é tratar com seriedade o nosso dinheiro, o meu dinheiro, o seu dinheiro, o dinheiro de quem está nos ouvindo. É isso, é disso que se trata. Eu não quero perseguir ninguém, eu não quero que haja perfeição nem santidade, eu não espero perfeição nem santidade de ninguém. Ninguém é santo nem perfeito. Na verdade, a gente está querendo aqui, Fábio, mostrar para as pessoas que nós não podemos fazer o passado refletir o futuro, ou o futuro refletir o passado. É que a gente joga um pouco de luz na mente das pessoas e que as pessoas entendam que está tudo errado. Continua tudo errado. Pois é. Né? Continua tudo. E não é, aí o pessoal vai dizer assim, mas o Bolsonaro não tem culpa. Olha, se atribui ao Lula, e eu não estou dizendo que está certo nem está errado, eu só estou, veja bem, estou só chamando atenção para as pessoas que dizem isso. Chamando atenção. Se atribui ao Lula tudo que aconteceu no governo dele. Ele recebeu dinheiro efetivamente do mensalão?
Não sei, pelo menos que eu nunca ouvi falar que tenha recebido. Mas aconteceu durante a gestão dele e ele é acusado. Apontam o dedo para ele e diz, aconteceu no governo do PT. Quer dizer, está acontecendo provavelmente estão acontecendo coisas muito erradas agora. A responsabilidade não é do presidente? Se não for dele, é de quem? É minha? É sua? É de quem está nos ouvindo? É de quem que é a responsabilidade? Para mim tem que ser do presidente. Ele tem que tomar atitude. O próprio presidente diz. Não é ele que executa o dinheiro? Não, e tem falas deles aí, ele dizendo que a responsabilidade de cada tudo é dele. Do seu governo, de cada ministério, é dele. E nisso eu concordo com ele. É dele, eu também concordo. É dele, eu também concordo. Exatamente. Não é dele, é de quem estiver lá. Né? Independente de ser A ou B. É isso, dele enquanto ele estiver lá. E quando sucedeu do próximo presidente, de quem for. Exatamente. E nisso eu concordo com ele. Ele realmente é responsável. Quem seria? Até porque a execução da despesa é feita pelo executivo. O executivo gasta efetivamente, o Congresso indica. E até suprime a indicação. Ele aceita que a indicação fique sem nome. E executa. Porque está sendo conveniente para ele fazê-lo. Porque com isso ele está angariando um apoio que talvez ele não tivesse em outra circunstância. Ou então não, não vamos né? mudar. Ou não, né? Murilo, mas olha só. Um colega meu de trabalho, ele usava uma frase que pode parecer até um pouco grosseira, mas assim... Peço até desculpas, eu vou falar do jeitinho que ele falava isso para todo mundo, para homem, para mulher, para todo mundo. Ele falava, não me venha com esse peito murcho me dizendo que é moça. Pelo amor de Deus, que é isso? Não dá para acreditar, entendeu? É lógico que isso é muito conveniente que seja assim. Está sendo bom que seja assim. Então, no mínimo, estão executando. Ele não podia, do jeito que é durão, bruto, rígido e tal, ele não podia muito bem, não execute se não me der o nome de cada um dos deputados e senadores que indicar. Não podia? Podia. Mas está fazendo isso? Não pode, né? Está fazendo isso? Não está. Não está e nunca fez. Porque não interessa fazer. Não é conveniente. Não tem uma determinação de que seja assim? A justiça não veio e reforçou a determinação de que fosse assim? Rosa Weber não bloqueou a execução do orçamento secreto para que fosse feito dessa forma? O Congresso não está fazendo. Ele, preocupado com a boa execução do recurso, que é responsabilidade dele, quem vai responder processo depois do Tribunal de Contas, quem vai responder processo no Ministério Público, são os ministros dele. Você acha o quê? Que vai responder o Legislativo? Só vai responder em caso de corrupção, de ação penal. Processo de improbidade não, vai ser os ministros dele lá que vão responder. Aí se ele tivesse muito preocupado com isso, ele não tinha batido na mesa, vai botar o nome de todo mundo ou então não executo? Tinha feito, meu caro amigo. É porque não quer. Me desculpa a franqueza, mas não fez porque não quer. Fábio, voltando na questão a gente estava falando, tudo isso está puxando essa conversa por conta da entrevista da Carla Zambelli. Também eu vi o cara que estava entrevistando a Carla, lá, esqueci o nome dele, nem prestei muita atenção. E ele que puxou a história toda, porque estava ele e o cara lá, dono do podcast, que é o Igor. E ele estava falando uma coisa interessante, que ele disse assim, Carla Zambelli, quando que ela estava falando dessa questão de... Estava falando de orçamento secreto e falando depois, puxou o assunto do orçamento dos 5 bi, que foram para eleição, fundo eleitoral. E ela dizendo que o presidente vetou, né? E quando voltou a matéria para ser para a Câmara do Deputado aprovar o veto ou desaprovar o veto, né? Ou apreciar o veto, ou né? Melhor. Exato. Então, quando voltou para lá, volta-se junto com o orçamento que o presidente, na verdade, vetou só os 5 bi, que era 2.700, né? E subiu para 5 e alguma coisa. O presidente vetou só essa parte e que ela disse que o presidente foi correto quando ele vetou, e quando volta o veto para ser apreciado pela Câmara, e a Câmara derruba o veto do presidente. Quando volta para ele sancionar novo, eu também gostaria até de saber de ti, porque o cara que estava entrevistando ela disse isso. Porque lá tinha
um teto máximo e um mínimo. O presidente tinha a opção quando o veto dele é derrubado, que volta para ele de novo para ser sancionado na sua plenitude. Ele tem, Fábio, isso aí é um questionamento até meu, ele tinha o poder de vetar de novo entre o máximo e o mínimo, colocar tanto o mínimo ou o máximo ou não? Porque era 800 milhões de mínimo, a lei volta... Depende, eu não vou saber te responder porque eu teria que ver o texto da lei. Certo. O presidente ele só pode vetar artigo, parágrafo, inciso, a linha ou item inteiro da lei. Então, dependendo do jeito que está escrito, ele não consegue vetar só o mínimo ou só o máximo. Ele não pode pegar uma palavra no meio do artigo, tipo assim, a palavra diz não, aí ele veta o não, aí passa a ter o significado de sim o artigo. Inverte, não pode. Ele veta ou tudo ou nada. Então, se tivesse escrito de uma forma que, ao vetar o dispositivo legal, vetasse tanto o mínimo quanto o máximo, ou ele vetava tudo ou nada. Entendeu? Então, e às vezes o Congresso toma cuidado de escrever de uma forma que dificulte o veto. Isso aí é corriqueiro. Porque eu vi o cara que estava entrevistando ela falando justamente disso, não recordo o nome dele agora, mas depois eu vou procurar, ele dizendo isso, que o presidente poderia ter sancionado só 800 milhões, e não sancionado os 5 bi. Porque ele deve ter olhado, então. Então, vamos supor que ele tenha analisado dessa forma que eu estou falando. Não foi o caso da gente. Né? Provavelmente poderia, né? Porque não é possível que o cara olhou errado. Né? E ela não questionou isso também. Então. Não, ela questionou, ela disse que não. Não, digo nesse sentido, de que ele não poderia, ela questionou. Questionou. Que ele não poderia? Que o presidente não poderia vetar o mínimo. De repente é isso. Não poderia voltar para o mínimo, para o teto mínimo, e ele não tinha o direito de ir do mínimo ao máximo. Ele só tinha o direito de, ou vetaria todo... pode ser que tenha, então pode ter sido uma coisa desse tipo. Eu vi ela falando isso. E ela é parlamentar, ela deve saber mais do que está falando do que a gente. Outro assunto muito interessante que eu queria que tu pudesse falar um pouco sobre isso, sobre esse episódio da Caixa. E aí, velho, o que tu acha de tudo isso? Cara, lamentavelmente... eu lamento profundamente, mas eu acredito que tenha realmente acontecido problemas lá. Por quê? Na tua cabeça tem algum fundo de verdade? Tem. Na verdade, eu tenho uma amiga que trabalha na Caixa que em 2019 já vinha me falando de problemas desse tipo. Ela trabalha lá no edifício principal e já vinha... Eu confesso para você que eu fiquei... Aí vem mais outra coisa. Até agora, o presidente da República não saiu em favor nem das pessoas que foram supostamente, como é que se diz? Molestadas. Assediadas é o termo melhor, né? Assediadas, e nem contra ao Pedro Guimarães. O presidente até hoje ele não deu uma palavra sequer a nenhum dos dois. Pelo contrário, eu vi o presidente fazer uma coisa extremamente, não sei se você teve a oportunidade de ver, quando a nova presidente da Caixa foi tomar posse, onde ele, num gesto extremamente, para mim e para muitas pessoas, muitas matérias que eu li a respeito, né, onde ele pega no braço da presidente, Daniela, toma a caneta dela e dá uma caneta Bic para ela assinar e pronto, e acabou, e caso encerrado, e ali. Pois é. Essas são aquelas coisas assim, ele quis dar o simbolismo dele, né, para esse tal da caneta Bic, de simplicidade, de humildade e tal, mas eu acho que não vai ser uma caneta Bic que dá a humildade, né, para uma pessoa, né. É muito passeio, muita viagem, muito passeio de jet ski, né? Muita coisa. Porque assim, já deu para comprar muita caneta Bic, isso é bobagem, né? Se ele estivesse assinando de Mont Blanc e ficando mais em Brasília, nos feriados, teria gasto. Gastando corporativo, não tendo gastado 24 milhões. Então isso é besteira. Isso não é uma caneta, é um simbolismo, é uma coisa que ele usa, é emblemático. Uma parte imensa da população acha isso importante. Ele é igual a nós, ele também assina com caneta Bic. Mas está sendo igual a nós só nisso.
Não é só nisso, porque ele precisava refletir um pouquinho. Né? Você falou de 5 bilhões para o fundo eleitoral. Quanto é que vai custar essa reeleição do presidente? 5 bi? Se o dinheiro todinho fosse para o partido dele e do partido dele só para a eleição dele, não dava. Não dava, gente. O pessoal precisa parar para pensar nisso. O que está acontecendo? Eu nunca vi isso também. Outra coisa que eu nunca vi. Olha que eu já vi coisa. Eu tô nesse meio aí tem muitos anos. Eu nunca tinha testemunhado um presidente que não desceu do palanque como o Bolsonaro fez. Ele nunca parou de fazer campanha. Nunca. Ele se elegeu num dia, no outro dia ele começou a fazer campanha para a reeleição. Isso Fábio, é muito ruim para todos nós. Fábio, isso não faz a gente, o Brasil todo, nós todos, fazer uma grande reflexão a respeito da reeleição, cara. Pois é, nossa. Pois é, o Brasil tem maturidade para ter reeleição? Não. A minha pergunta é essa. Para mim não tem. As instituições brasileiras, porque assim, tem reeleição em outros países, mas eu pergunto, o Brasil, com orçamento secreto, com PEC dos precatórios, dando calote nos precatórios no Brasil, com inobservância de teto de gastos, com aumento de Auxílio Brasil, não uma, mas 2 vezes, e nas 2 vezes com aumento de endividamento, com caramba quatro. Esse Brasil nosso tem estrutura político-emocional para ter uma reeleição? Talvez não. Talvez a gente não seja um povo para ter reeleição. Porque, sinceramente... Na verdade, eu acho que reeleição ela é muito salutar se realmente prevalecesse a vontade da população. Né? Digamos aqui, porque eu digo... Eu vou te cortar, porque todos esses exemplos que eu dei, porque eu não quero ser injusto. Eu estou dando relativamente a esse governo atual, porque são os exemplos que estão próximos do que eu estou me lembrando, mas não é. Eu seria injusto, quero deixar claro que isso não é. Outros governos que tiveram reeleição também se utilizaram de outros instrumentos. A Dilma também se usou, só para me lembrar aqui, se utilizou de subterfúgios para garantir a reeleição, e logo depois da reeleição o dólar foi lá para cima, ela segurou artificialmente. Isso é legítimo, isso nos interessa, isso é bom para a população. Um político, quando faz isso, um candidato à reeleição, quando faz isso, ele está pensando na gente ou ele está pensando nele mesmo? Eu acho que é só nele mesmo. Então, pois é, agora sim, o Brasil já está um pouco sofrido, nós estamos cheios de problemas, estamos com muito problema nesse momento, e aí não vou entrar no mérito, pelo menos não agora, para não misturar os dois, podemos até entrar em seguida, mas... Voltando para o assunto da Caixa. Pois é. Mas assim, não vou entrar no mérito se os problemas que nós temos são por responsabilidade ou por culpa do atual governo, ou se isso é por culpa da pandemia, da guerra mundial, que não está tendo guerra mundial, mas da guerra e não sei o que, não sei o quê. Segundo, voltando ao assunto, à entrevista da Carla Zambelli, nós estamos agora aprovando uma PEC que o país está num estado completamente de calamidade, né? A PEC está sendo aprovada justamente por conta do estado de calamidade que o país está vivendo por conta do preço do combustível e tal. Mas engraçado que aí vou voltar porque eu tenho que entender a cabeça principalmente do presidente da República. O presidente da República me disse ontem na live, disse para o Brasil inteiro, na live, que o Brasil está muito bem, obrigado. Então, como é que se aprova uma PEC da calamidade total, dando auxílio para todo mundo, porque fazendo uma emenda à Constituição, né? Porque o país está num estado de calamidade, né? Porque para você fazer uma emenda à Constituição às vésperas da eleição, e dando auxílio de R$1.000 para caminhoneiro, não é que os caminhoneiros não mereçam, merece até muito mais, porque nunca tinha acontecido na história do Brasil também, o diesel está mais caro do que a gasolina. Né? Nunca tinha acontecido. Né? E nós estamos agora com o diesel, por incrível que pareça, hoje. Eu vi uma entrevista com um dono de concessionária essa semana, de concessionária de carro essa semana, ele dizendo que pela primeira vez eles têm que vender carro a diesel
mais barato do que a FIP de 10% a 20%. E olha que eles vendiam carro a diesel com de 15% a 20% mais caro do que a FIP. E nós estamos vivendo um momento diferente. Então, reverso. Pois é. Agora, assim, e para esse momento diferente, será que a solução que a gente, assim, vamos pensar em tudo que se está fazendo, a solução para o momento é essa? Foi isso que foi prometido fazer quando o governo entrou? O governo está cumprindo suas promessas de campanha na área econômica, na sua visão? Porque eu estou achando que está fazendo tudo ao contrário. Sinceramente, eu não estou conseguindo enxergar assim. Poxa, não era sempre aquele discurso do não vamos ensinar a pescar, não vamos dar o peixe, temos que ensinar a pescar, Auxílio Brasil não, o Bolsa Família é a pior coisa que existe no mundo. Quer dizer, o que a gente vai vendo? Aí falam muito dos ministros do Supremo, né? Mas assim, nunca houve uma proposta para mudar o critério de seleção dos ministros. Já parou para pensar? Nunca. Continua sendo o mesmo critério. Vai indicar para o Senado, lá no Senado vai ter o apoio da maioria, e normalmente quem o presidente indica vai ser escolhido e pronto, nunca aconteceu de não ser. O problema, quer dizer, não é a forma. Deixa eu botar o problema é quem indicou. Deixa eu botar lenha nessa fogueira. O que tu acha da indicação de Ney Belo para o Superior Tribunal de Justiça agora? Eu gosto do Ney Belo. Eu não tenho, por quê? Mas eu não sei se tem alguma coisa aí pelo seu... Não, eu gosto do Ney Belo. Acho que é um cara inteligente, bem preparado. Não, mas agora, lógico, eu só te fazer uma pergunta. Eu estou aqui para te perguntar e vou te deixar em algumas situações difíceis. Não, vai ser não é difícil. O Zé Roberto Arruda acabou de ser liberado. Por quem? É por ele, né? Não, Ney Belo. Foi. Mas no dia seguinte, Ney Belo ganha uma indicação para o Superior Tribunal de Justiça. Mas será que foi por isso? Não sei. Bom, o Ney Belo é um desembargador... Ele tem capacidade... Não, mas ele é um desembargador com um perfil mais politizado. Parece que o problema não é a forma como as pessoas são selecionadas. O problema é quem selecionou antes. Eu vou mudar cortar o Ney Belo, viu? Como se... Deixa ele lá. Como se as pessoas que vão ser indicadas agora pelo presidente Bolsonaro agora não, então essas são perfeitas, são ótimas, as outras não prestam, e na hora que mudar, na hora que um outro presidente vencer e tal, aí inverte tudo. Não existe, não é assim que funciona. Ou você questiona a origem, os critérios, você estabelece critérios impessoais para a seleção, e aí os utiliza, então você não tem o que fazer. Ficar criticando, porque fulano, Beltrano, Cicrano, foi o Lula que indicou. Sim, o Lula foi presidente antes, agora está sendo o Bolsonaro. Eu acho que no vídeo passado, Fábio, a gente falou disso, dessa questão desse critério de indicação. Porque eu acho que também teve uma coisa que deveria ser revisto, né? Eu acho que devia ser revisto um monte de coisa. Será que tem que ser vitalício? Será que um cargo desse o cara não podia ficar uns anos depois e trocava? Um monte de coisa que podia ser repensado. Vamos falar aqui vamos levar a coisa aqui para os Estados Unidos. Né? Lá os ministros dos superiores tribunais de justiça são eleitos, têm mandatos por 4 anos, né? Eles são eleitos, não são como os brasileiros que são indicados pelos presidentes. Eu não sei se eu gosto da ideia de eleição também não, sabe? Não sei. Não, mas olha só. Na verdade é assim, porque também é muito... termina sendo comprado. O cara começa a entrar numa seara que eu não sei se é bom para ministro de Supremo, de Tribunal Superior entrar. É melhor ficar mais protegido disso. Mas tem um monte de coisa que poderia ser revista, mas nada foi. Você percebe que é só discurso. Sou contra, mas não faz nada para melhorar. Ele só quer ter o discurso de que é contra. É contra porque é contra, pronto. Não, aí o cara bota o dele. Aí bota o dele, aí o cara vai aprovar tudo que ele quer. É só isso. A questão o cara vai pedir vista. E convenhamos, mais uma vez eu digo, isso interessa para a população? Não. Pois é, isso, entendeu? Não interessa para a população que seja assim, nem para A, nem para B. Interessa para a população que um critério melhor seja estabelecido. Isso não é proposto. Só se quer ter a retórica.
Só retórica, 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 retórica. Quero ter o que falar. Aí fala, 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 mas não faz nada. Mantém o problema lá para poder continuar falando. Mas nada, pelo amor de Deus.